Queridos irmãos, vamos começar hoje o nosso trabalhinho, né? A nossa pequena palestrinha, com a presença dos irmãos queridos nos seus lares e nós na Casa do Caminho. Nas nossas explanações, nós sempre começamos então com o nosso Evangelho. Por isso nós vamos pedir então neste momento que possamos nos unir em prece, em oração, para pedir então por muitas e muitas pessoas tão necessitadas neste momento. Que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ilumine os lares da terra, ilumine as pessoas, ilumine os sofredores, dá-lhes, Pai, o consolo, dá-lhes o entendimento, que eles possam se sentir amparados e protegidos e que eles nunca esqueçam desse Pai amoroso e bom, que está sempre enviando os emissários do bem, nossos anjos protetores, para auxiliá-los, protegê-los e ampará-los. De nossa parte, Pai querido, nós te agradecemos, hoje e todo sempre. Que assim seja. O nosso assunto hoje, então, é sobre fracasso de Pedro. Nós estamos na época, ainda é o mês de abril, nós estamos falando sobre Jesus. Então, veja que interessante o que o nosso livro nos trouxe. Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, do Chico Xavier. E daí nós temos, então, o que ele nos trouxe sobre o Evangelho de Lucas. Conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Jesus, então, rezava, e os apóstolos que estavam com ele, os discípulos, ao invés de acompanhá-lo vigilantemente, dormiam. Inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nos mesmos e mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras, falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Isso quer nos dizer, então, o caminho, verdade e vida, que nós temos o nosso entendimento quando nós assumimos uma missão. Quando nós tentamos entender Cristo, nós temos que seguir-lhes os exemplos. E nós percebemos, como diz o nosso livro, que em inúmeros lugares onde se fala de Cristo, em muitas comunidades, em muitos cultos, em muitos encontros de pessoas que falam de Cristo, que não é do coração. Eles falam e repetem aquilo que Jesus falava, repetem os seus ensinamentos, mas ainda permanecem aprisionados nas suas conveniências pessoais, ainda não acordaram para entender realmente a missão que o Cristo nos deixou. Então é isso que nós viemos pedir, nós que somos espíritas, nós sabemos que o Espiritismo nos mostra que nós temos uma missão a cumprir. Se nós nos colocamos para falar de Jesus, é desse Jesus amoroso e bom que nós temos dentro de nós. E mesmo assim, dentro das casas do caminho, existem aquelas pessoas que falam de Jesus, mas ainda não entenderam o sentido da missão que ele trouxe para nós. Eles permanecem, como ele disse, sonâmbulos, permanecem falando as palavras de Jesus, mas é da boca para fora, porque não há aquilo dentro deles que eles têm que entender, que nós temos que estar vigilantes no orai e vigiai, para que nós não cometamos os mesmos erros de vidas passadas. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar que convidou discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiam, intensificando a solidão do divino enviado. Olha o que Jesus quis dizer com isso. Jesus ele veio para acordar os homens para a vida maior. E o mais incrível é que ele escolheu esses discípulos para que eles o acompanhassem, para que ele não estivesse sozinho. Mesmo assim, os discípulos dormiam. E eles estavam conscientes das suas próprias obrigações. Mas, entretanto, eles deixaram o mestre sozinho. E o mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Veja, 2020 anos depois, nós estamos ainda
com poucas pessoas que conhecem realmente o caminho que o Mestre nos deixou. Esse caminho que ele é, o que ele é a palavra, né, o verbo, a palavra de Deus se tornou viva com a vinda de Jesus. E é através de Jesus que nós vamos encontrar o nosso reino de Deus. O nosso reino de Deus que não é aqui na terra. O nosso reino de Deus começa dentro do nosso coração. Não é uma questão de estar num espaço circunscrito, e sim dentro de nós. Nós temos que estar com esse reino preparado para aceitar esse Pai. Nós vamos preparar o nosso reino. Como é que nós vamos preparar o nosso reino? Amando, como ele explicou, perdoando as ofensas, sendo melhores a cada dia que passa. E o Mestre continua em esforço incessante, o Mestre continua fazendo esse esforço, nos convidando. E quantos que vêm, começam e depois desistem? Veja, a nossa encarnação, ela é para sempre, é eterna, né? É eterna, mas a nossa vida aqui na Terra, essa encarnação, é uma hora. O que é uma hora na eternidade? Nós temos que estar procurando nos ajustar nesse momento que nós estamos aqui. Porque se nós nos misturamos com as coisas que a Terra nos oferece, que não nos levam nada para a espiritualidade, nós haveremos que voltar entristecidos. Como nós vemos agora, segundo as mensagens que a gente recebe dos Espíritos do Bem, quantas dessas pessoas que estão desencarnando neste momento, eles passaram a vida amealhando bens materiais. E agora eles têm que deixar, nessa hora do testemunho, que é essa pandemia. Quantos deles voltam revoltados com Deus, porque eles acham que eles ainda não lhe é a hora de partir, eles ainda não podiam usufruir dos bens que eles passaram uma vida conquistando. E agora teriam que deixar então para que outras pessoas aproveitassem essas coisas que eles guardaram. Lembrando que se nós tivéssemos feito bem, que nós tivéssemos trabalhado em favor do próximo, que nós tivéssemos ampliado os nossos parabólicas e entendimento de que a vida maior não é aqui, eles voltariam com a sua malinha, né, na forma de dizer, cheia de coisas boas, de coisas, de ajudas, de progresso espiritual, ajudando o próximo. Mas não foi isso que aconteceu. Então eles ficam muito tempo revoltados para entender o porquê do que foram, então, levados para a espiritualidade, quando era o momento deles, mas que eles não estavam dormindo, né? Que nem a gente costuma dizer. Então, a vida é uma eternidade, a nossa vida é uma eternidade. E nós vamos lembrar que essa encarnação é uma hora, não nos esqueçamos disso, né? Em vista disso, ao despertarmos na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram. Quando eles chegam no mundo espiritual, e se dão conta que levaram pouca coisa daqui em termos de qualidade moral, de amor deixado, de conquistas da fraternidade, da caridade, eles choram arrependidos. E aí terão que começar tudo de novo, não é verdade? Então, Pedro, né, que seguia o Cristo de longe, Pedro era um dos discípulos de Jesus, e nós sabemos, né, a história diz que Pedro negou Cristo 3 vezes, né? Os apóstolos, quando chegou a hora da crucificação de Jesus, veja, né, o Judas entrega Jesus, ele amava Jesus, Judas amava Jesus. Ele o entrega, né, por 30 moedas de prata, entrega o Jesus, este aqui, ele diz, né, e os soldados então prendem Jesus. Judas se deu conta naquele momento do que ele fez. Ele achava que Jesus era doce demais, pacífico demais para a obra. Ele achava que tinha que ser um líder mais assim, que tivesse mais força, mais vigor e que fizesse aquilo que eles achavam que era o certo. Mas não era o jeito de Jesus lidar. Jesus era manso e pacífico. E ele trazia a mensagem do Cristo, né? E aí, quando ele se deu conta do que ele fez, ele chora amargamente e Judas se suicida. Então, ele depois se arrepende do que ele fez. Em futuras encarnações, Judas volta várias vezes, inclusive uma delas, Judas volta como Joana d'Arc, dando um grande testemunho, né, em amor, aquilo que ele tinha aprendido, né, pela França e tal, mas ele foi uma grande reviravolta, né, aceitou Jesus e veio testemunhar o seu amor a ele. Então, hoje as pessoas ainda ficam malhando Judas, mas Judas é um espírito extremamente já evoluído. E Pedro, então, né, ele ficou olhando de longe o que estava acontecendo com Jesus, de medo o que os soldados iriam fazer com ele.
e até João, ele senta, Pedro fica lá perto de Maria, Pedro fica sentado lá e se mistura no pátio, né? Diz que é o pátio do sumo sacerdote, e fica olhando entre os criados para ver como é que vai acontecer, como é que será o fim, né? Então, o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades cristãs. Então, aquela negação de Pedro serviu de exemplo para nós, para que nós não façamos o mesmo. Vamos aceitar o Cristo e vamos procurar segui-lo nos seus ensinamentos por amor a tudo que ele nos deixou. E a queda moral de Pedro, Simão, que negou Jesus por 3 vezes, né? Eles diziam, você conhece Jesus? Você não é um dos homens que estavam com Jesus? Ele disse, não, negou Jesus 3 vezes. E depois, quando ele vê o que acontece com o mestre, ele se arrepende amargamente. E conta que ele, né, todos os discípulos, todos os apóstolos, eles foram perseguidos e foram apedrejados, eles acabaram sendo sacrificados um por um. Apenas João que consegue então sair com a mãe de Jesus, Maria, e vai então para Éfeso, longe desses soldados. E Pedro, então, quando ele é preso, ele pede então para ser crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele não tinha o que tinha Jesus, a sua grandiosidade do Cristo, ele não era digno de morrer igual a Jesus, né? Então veja como ele se arrependeu do que ele fez. Então a invigilância, o fracasso, reside na desatenção para com as advertências recebidas. Veja quantas advertências nós recebemos. Nós que estamos em casa espírita, quantos espíritos vêm nos ajudar para entendermos que nós temos que seguir a conduta do bem, do amor e da verdade. Quantas pessoas que estão dentro da casa espírita e ainda não estão acordadas, não acordaram para os exemplos que Jesus nos deixou. Quantas pessoas que estão em qualquer desses cultos religiosos, em qualquer dessas casas religiosas, também não entenderam, vão repetindo as palavras, mas não estão sentindo ela dentro de si. Então, isso é importante que a gente repense essas coisas para que a gente possa seguir Jesus de verdade. Quando a gente ama Jesus, Jesus não está naquela cruz, Jesus não está com aquela coroa de espinhos, Jesus está radiante ao nosso lado, nos esperando e nos ajudando para que nós sigamos a nossa trilha e vamos nos encontrar, quem sabe, numa situação bem mais feliz na espiritualidade. E grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações por continuarem desatentos. Veja só que sério isso, né? Quantos dos discípulos de agora que estão trabalhando para Jesus ainda estão adormecidos? É isso que ele pede, né? Ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância. Olha que sério, nós que somos espíritas, né? Nós que acreditamos que existe uma vida, que nós continuamos, nós temos que voltar com uma bagagem bem melhor do que quando aquela que nós chegamos. O que nós trouxemos tem que ter se ampliado, tem que ser feito, tem que ter dado frutos para voltarmos muito bem, né? Então, ficam acompanhando as coisas de longe, né? E receosos de perderem gratificações, eles querem aproveitar o que a terra lhes oferece, querem os bens daqui, e os bens daqui vão ficar. Então, quando são chamados a testemunho, eles se demoram. Veja, as pessoas são chamadas ao testemunho ao longo da sua vida. Quantos são chamados para ajudar? Quantos são chamados para recolher os caídos? Quantos são chamados que têm a mediunidade para exercer em favor dos outros e a si próprio? Dizem que não. Ai, quando ficar mais velho, quando chegar, quando me aposentar. Às vezes, o túmulo chega antes e não dá tempo da pessoa, então, realizar aquilo com a qual ela teria se comprometido. E aí, então, quando ela está na espiritualidade, ela vai ver o tempo que ela perdeu. Então, todos os aprendizes nessas condições que fracassarão e chorarão amargamente. Não é isso que nós espíritas queremos. Nós queremos ter o Jesus, que foi o maior mestre dos mestres, foi o maior espírito encarnado, que não tem um passado a espiar. Jesus ele veio encarnar entre os homens para servir de exemplos para nós. Ele não tinha como nós um passado a espiar. Nós é que temos um passado a espiar. Nós é que temos que nos modificar. Nós é que temos que reencarnar diversas vezes até que nós conseguimos entender e acordar. Acordar para as belezas de Jesus,
acordar para a sua grande missão e seguir os seus passos. Esse é o nosso caminho em direção à luz. Esse é o reino de Deus que nós vamos implantar dentro do nosso coração. Então não adianta nós lermos as coisas e aqui e passa ali, nós não nos internalizamos aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos aprender, vamos seguir as suas pegadas. Não existe nada melhor do que estar seguindo as pegadas do Mestre. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso caminho, através dele nós chegamos a Deus. Era esse meu recado, irmãos queridos. Nós então queremos pedir a todos os lares, por todos os lares que estão aqui na casa, espíritos amorosos que vêm das colônias espirituais. E neste momento quem está aqui me escutando está recebendo então as dádivas desse Pai amoroso e bom que não esquece a nenhum de seus filhos. Lembremos daqueles que estão doentes, lembremos daqueles que precisam de uma palavra de carinho, lembremos daqueles que precisam de um conforto amoroso. Não tenhamos medo de ajudar, não vamos fazer como Pedro, olhando de longe para ver o trabalho sendo feito. Sejamos nós uns discípulos que vão, que fazem, que acontecem e que fazem a transformação na sua vida. Não vamos deixar para amanhã, para outra hora, a fazer isso, Porque como dizia Jesus, nem uma hora sequer tu acompanhaste comigo. Ele pediu para os discípulos ficaram dormindo. Nem uma hora eles acompanharam, deixando o mestre sozinho. Não vamos deixar o nosso mestre sozinho. Sejamos nós, os caridosos, os amorosos discípulos de Jesus. Que a paz esteja em todos os lares, muita luz a todos. Que assim seja.